Fala, galera, Trunks, Peter aqui, Bruce na área, desejando pra você um bom apetite, que eu sei que tá na hora do almoço. Hoje a gente vai ver coisas luxuosas deixadas por Silvio Santos depois da sua morte. Silvio Santos era um cara, a gente sabe que tinha grana pra caraca, mas era um cara humilde, né? Aparentava humildade pra todo mundo. Isso acho que faz dele uma pessoa que se conecta muito com a gente, né, cara? Não é aquele rico distante, que realmente, aqueles ricos distantes, que aqueles caras ficam muito distantes. Isso é uma boa resposta. Não é, cara, mas não é. Tem uns caras que são realmente... E pior de tudo é quando não é nem rico. Pior é quando o cara é pobre. E fica assim, né? O cara se acha pra caraca, né, cara? Isso é fantástico. Você que tá me assistindo, você deve conhecer algum pobre com aquela alma de rico, né? Porque eu acho legal o rico com alma de pobre, sacou? O cara manteve humildade, pé no chão, sacou? Isso levando em consideração que pobre é humilde. Porque tem pobre que não é humilde, tá bom? Só pra falar. Pô, muito, muito. Mas agora, meu irmão, o pobre metido, porra, não dá, cara. Não dá, meu irmão. E aí, esse pobre que é metido, se ele fica rico, então... Caraca! Enfim, cara. Silvio Santos era um cara, gente boa demais, né, cara? Pô, vai ser difícil, de verdade, surgir outro apresentador igual ele. Mesmo porque, acho que o esquema de programas de auditório, como ele, Chacrinha, né, Bolinha, aqueles caras das antigas, faziam, não existe mais. Sim, ok, acabei de revelar minha idade falando esses nomes antigos aí, que provavelmente 98% de vocês não sabem quem é. Mas quem é das antigas vai lembrar desses nomes aí. Silvio Santos é um dessa geração que sobreviveu por décadas aí, quase um centenário, né, cara? Conseguiu terminar a vida dele trabalhando. E me inspira. Eu sei que eu inspiro muita gente, né, sendo um cara mais velho. Eu sei que muita gente olha assim, porra, dá pra chegar a trabalhar até a idade desse cara daí, desse apresentador chato que é o Pedro. Pô, se ele consegue, por que a gente não consegue? Eu sei que isso inspira. Deve inspirar você, né, Bruce? Você saber que, porra, até você chegar, sei lá, aos 50, tu vai conseguir apresentar ainda. Eu sei que agora é hora de você falar assim, não, Pedro, até os 120, olhando pra você, vou conseguir. Mas o Silvio Santos é um cara que me inspira de certa forma, porque, cara, saber que, né, ele usava peruca e tal, embaixo daquela peruca tinha um cabelo branco, ou seja, ele realmente era um cara de 90 anos de idade, então, ia apresentando, trabalhando com felicidade, isso me motiva a continuar trabalhando. Enfim. E o Silvio Santos, né, cara, além de ser o GOAT dos programas de auditório, ele também era um empreendedor que ele foi pra diversos outros negócios, né, cara? Tipo, criou os baús da felicidade, a própria Jequiti, ele abriu vários outros negócios. Então, eu tava falando hoje ou ontem, não lembro. A gente tava ali fora, eu e a Andresa, né, tomando um café da tarde ali fora, vendo a natureza, vendo o pôr do sol. E a gente tava conversando sobre a nossa trajetória, minha e da Andresa. Porque não é minha, né? É minha e da Andresa. A gente tava conversando por que a gente é assim, por que a gente conseguiu conquistar algumas coisas. E, por exemplo, eu vou falar pra vocês o que eu falei pra ela, né? E aí, lógico, você pode falar assim, isso é papo, não é nada disso. Mas eu vou falar o que eu falei. É mindset. Isso é mentalidade. Eu cheguei à conclusão de que se eu nascesse de novo com essa mentalidade, eu ia conseguir conquistar tudo de novo. Porque não tem sorte aí. Você pode falar assim, você é herdeiro. Não, cara, de um certo ponto, sim. Né? Por um certo point of view, eu sou herdeiro porque meu pai me deu educação. Eu consegui ganhar conhecimento. Quando você tem vontade, quando você tem coragem, você quer arriscar nos negócios, você tende a fazer as coisas funcionarem direito. Porque a oportunidade vai chegar pra todos vocês. Oportunidades chegam na vida da gente. Qualquer tipo de oportunidade, entende? Cabe a você aceitar ou não. Eu lembro de uma revista, eu lia muito Riquinho. Não sei se vocês conhecem esse personagem, né? Conhece, Bruce, Riquinho? Conheço, pô, lógico. Eu lia muito revista do Riquinho. Sabe por que eu lia Riquinho e Tio Patinhas? Porque eu adorava ver os negócios deles. Como eles faziam o negócio. Eu adorava. Eu adorava ver o Tio Patinhas nadando em caixa forte. Eu nadando no dinheiro, na própria moeda. Falei, caraca, que maneiro. Eu quero isso pra mim. Cara, botar isso na cabeça. Uma vez eu vi uma história do Riquinho. Ele saiu, eu não lembro com o que ele chama, tipo, sei lá, uma caixinha de fósforo. Eu não lembro o que era, né? Uma caixinha de fósforo, um isqueiro. Aí ele vai na rua. Isso ficou na minha cabeça, galera. Eu pequenininho lendo essa história. Ele ia na rua, encontrava alguém, trocava a caixinha de fósforo por um peão. Aí depois o peão, ele encontrou outra pessoa e trocou por não sei o que, depois por não sei o que, depois ele trocou por uma bicicleta. Quando ele voltou pra casa, ele voltou com um carro, sabe? Isso. Irado, aí eu entendi o conceito. Eu entendi o conceito do que é você querer crescer, você querer ter ambição, do que você querer conquistar as coisas. Eu acho que tinha um barato aquilo. Aquilo mexeu comigo. Então, eu acho até a própria nerdice, o fato de eu gostar de história em quadrinhos também mexeu comigo. Cara, não tenho dúvida que o Silvio Santos tem um espírito empreendedor. Acho que ninguém tem esse tipo de dúvida, né? O cara gostou de arriscar, o cara tinha ideias, o cara tinha ideal. Eu acho que até você que é CLT, se você tiver essa vontade, esse mindset, algo vai acontecer com você. Algo vai acontecer com você. Eu sei que você pode falar assim, porra, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem tempo, não tenho um minuto pra sobrar pra mim. Mas eu cheguei a um ponto que também não tinha pra mim, né? Eu tinha que realmente trabalhar de noite, de madrugada. E fiz as coisas acontecerem. Não tô me comparando, tô dizendo que eu sou melhor, né? E assim, não tem melhor e pior. Não é porque eu tenho espírito empreendedor que de repente eu sou melhor do que você que não tem. Não, muito pelo contrário. Você pode ter várias coisas que é melhor até do que um cara que tem espírito empreendedor. Eu posso quebrar. O espírito empreendedor pode quebrar, pode falir, pode estar na rua, qualquer momento. Você pode ser o cara que gosta de segurança, né? Gosta de estar trabalhando, se dedicar ao teu trabalho, conseguir o teu pé de meia no final, viver sua vida tranquila.
tem problema. Isso é legal. Andrés é assim, pai da Andrés é assim. Eu não sou. E de novo, tá tudo bem. Vamos lá? Para o sistema funcionar, né, precisa ter as pessoas dos dois tipos, exatamente. Exatamente! Se todo mundo fosse igual, o mundo não crescia, não evoluía. É isso que a galera tem que entender, tem que abrir a mente. Bom, acho que agora podemos começar, né? Vambora. Mais uma vez, galera, vocês são feras demais, hein? Falar aqui, só da minha música, falar de novo, agradecer minha música tá online, tá? O videoclipe da minha música tá online, o link tá aqui embaixo, em breve tô lançando a nova música pra vocês, tá? Mas se você não assistiu o meu videoclipe, vou deixar aqui embaixo o videoclipe, vai ser bom pra caramba ter que contar com vocês. A maior galera que foi pra lá foi vocês. Bom demais, tô feliz demais com vocês, cara, vocês são realmente uma comunidade, não é audiência, vocês não são audiência, são comunidade. Tava falando isso com o Bruce há pouco tempo, antes de começar o vídeo, né, Bruce? Verdade, foi isso mesmo. Vamos lá. Silvio Santos foi muito mais do que um apresentador. Ele foi parte da família brasileira, Olha como ele tá. aquele que domingo após domingo aparecia na sua TV, com aquele sorriso largo, notas de 100 no bolso e frases que grudaram na cabeça do país inteiro. Mas por trás do microfone existia um homem de negócios, um cara que saiu de camelô e acabou dono de emissora, de empresas, de hotéis, de fazendas e de um patrimônio que deixou o Brasil inteiro de queixo caído. É o riquinho, né? Saiu com a caixa de falas, voltou com um carro. Galera, é o seguinte, ó, vim rapidinho aqui, só interromper o outro Peter pra avisar que esse Peter aqui acabou de gravar um vídeo pra membros. Vem se tornar membro do canal e assistir esse vídeo e vários outros vídeos que a gente faz exclusivos só pra membros. Pronto, fica com esse Peter aí que eu não vou com a cara dele. Silvio Santos morreu em 2024, aos 93 anos. E quando ele se foi, deixou pra trás não só saudade, mas também uma fortuna de respeito. Mansões gigantescas, carros marcantes, contas lá fora, aviões, fazendas e muito mais. Só que o mais curioso veio depois. Alguns desses bens viraram mistério. Estão parados, fechados, abandonados. E ninguém sabe ao certo o que será deles. No vídeo de hoje, a gente vai abrir esse baú e te mostrar o que sobrou, o que foi dividido e o que está largado à própria sorte. Mas antes de falar dos luxos absurdos, a gente precisa lembrar como tudo começou. Lá atrás, com um rapaz de voz boa, vendendo coisas no centro do Rio. Antes de ser bilionário, dono de televisão e figura lendária, Silvio Santos era senhor Abravanel. Um garoto Senhor Abravanel. do Rio de Janeiro, filho de imigrantes, que começou a vida Caramba, eu não sabia que o Silvio Santos era carioca. Que legal. vendendo nas ruas. Com 14 anos, já era camelô. E não era qualquer um. Ô, Peter, Tinha Oi. o Flávio Augusto, ele fala que se você quer ser milionário, uma habilidade trivial que você tem que ter é a habilidade de vendas. E o Silvio Santos era vendedor. Concorda que o trivial pra uma pessoa se tornar milionária tem que ser a venda? Não, porque antes da venda tem uma soft skill que pra mim é a melhor de todas. Nesse ponto eu discordo do Flávio Augusto. Acho que lógico, você vai utilizar a venda em algum momento. Todo mundo que tem dinheiro tem que vender alguma coisa. Seu tempo, seu trabalho. Mas antes disso, tem a comunicação. Você tem que saber se expressar, você tem que saber falar, você tem que saber chegar nas pessoas. Não tem que ter medo. Não é chegar e falar que nem uma máquina. É saber chegar na pessoa e conversar com a pessoa e não ter medo disso. Existem sim treinamentos para isso, para você ter essa soft skill. Isso é uma coisa que ou você nasce com ela ou você adquire durante a sua vida. Tem gente que nasce com zero soft skill de comunicação. Não sabe conversar ao vivo. Trava, né? Muitas pessoas tímidas são assim. E outra coisa, timidez não é um defeito, ok? Você pode se comunicar super bem sendo tímido. Só que você deixa a timidez de lado, assume uma persona, se comunica e manda ver, cara. O Silvio Santos, o que ele era? Vendedor ou comunicador, em primeiro lugar? Era um comunicador nato. Então ele usou a comunicação dele pra vender. Eu faço isso também, né? Eu uso a minha comunicação pra vender os produtos que a gente tem. Vai ser normal, entende? Então, pra mim, em primeiro lugar, respondendo aí o que você tá falando pro Flávio Augusto, pra mim, comunicação, com certeza. Você conversar com alguém, você falar, você conseguir passar a tua mensagem. E, logicamente, aí você joga isso pra venda. Você consegue fazer qualquer coisa, cara, quando você se comunica, né? firme e carisma de sobra. Foi essa voz que chamou a atenção e abriu a primeira porta, o rádio. Mas o salário era baixo e ele nunca deixou de buscar mais. Nos anos 1950, Ele nunca deixou de buscar mais. Primeira lição que vocês estão tendo agora. resolveu tentar a sorte em São Paulo. Foi ali que tudo começou a mudar. Silvio passou a animar caravanas, sorteios, programas de auditório pelo Mas ele tinha um dom, né? Além da comunicação, ele tinha voz também. Então, naquela época, isso era muito valorizado, né? É como se fosse um influenciador. Hoje, o cara que tem muita audiência, né? Naquela época não existia isso. Mas tinha um cara que tinha uma voz boa pra caramba. Então, isso aí, com certeza, abriu portas pra ele. interior. E logo percebeu que podia ir além. Comprou um pequeno negócio chamado Baú da Felicidade e transformou aquilo numa febre nacional. Vendeu brinquedos, móveis. Depois, expandiu para promoções, capitalização e tudo mais que pudesse ser parcelado. E para fazer o baú bombar, ele comprava espaço em emissoras de TV para anunciar.
Até que um dia, o apresentador virou estrela e mais tarde, dono da própria emissora. Em 1981, nasceu o SBT e com ele, uma era. Silvio se multiplicava. Era apresentador, diretor, empresário, chefe, garoto propaganda, tudo ao mesmo tempo. Criou programas que ficaram para sempre na memória. Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, Porta da Esperança, Roda a Roda. Mas o segredo do sucesso não estava só na TV. Ele era um empresário que pensava grande, montou empresas, comprou fazendas, criou cosméticos, investiu em banco, sempre com uma mistura de ousadia e simplicidade. Tem gente que fala que eu sou o Silvio Santos do YouTube, né, cara? Eu acho isso, cara. Eu tenho esse sentimento. Cara, é uma comparação que me sinto super honrado, né? Diga-se de passagem. Enquanto os outros empresários apareciam de Rolex e terno italiano, Silvio preferia relógio de camelô e terno claro. Mas por trás do sorriso, ele estava sempre planejando o próximo passo. E foi assim, passo a passo, que o homem que vendia nas ruas virou dono de um império. Agora que você já conhece o começo dessa história, é hora de ver onde tudo isso foi parar. E a primeira parada é nas mansões cinematográficas. E outra coisa que o Silvio Santos também fazia muito, né, Peter? Ele revelou vários outros apresentadores, né? O próprio Celso Portiolli, o Jô começou primeiro no SBT, depois foi pra Globo. Outros que fizeram esse mesmo caminho, né? Mas ele que descobria. Não só apresentador, como ele revelou o formato, no próprio Jô. Foi o formato de talk show. Ele que apostou nisso. E como criança, cara, o SBT era imbatível, né? Era bem melhor que a Globo. Deixou pra trás. Algumas tão grandiosas que ninguém hoje sabe o que fazer com elas. Silvio Santos sempre disse que era um homem simples, mas quando se trata das casas onde ele viveu, a história muda um pouco. A principal delas é a mansão no bairro do Morumbi, zona nobre de São Paulo. Um palacete com mais de 2.000 metros quadrados. Piscina, sauna, academia, salas imensas, decoração clássica, tapetes orientais, espelhos italianos, móveis de madeira maciça. E o mais curioso, um quarto inteiro só com bonecas. Uma coleção pessoal que ele mantinha até os últimos anos. Caramba, Silvio Santos tinha coleção de boneca. Tem certas coisas que a gente não consegue saber até o dia que a pessoa morre e a gente sabe porque alguém vazou. Então já me diz logo, Bruno, você tem coleção de boneca? Tenho. Que bom. Foi lá que ele morou, por quase 50 anos. E também onde viveu momentos difíceis, como o sequestro da filha Patrícia, em 2001. Eu lembro disso, do sequestro da filha dele. Parou o Brasil isso daí, cara. Silvio, a mansão virou um enigma. Ficou fechada, silenciosa. Vídeos nas redes sociais mostraram o jardim tomado pelo mato. Portões trancados, nenhuma movimentação. A família diz que está em reforma, mas até agora ninguém voltou a morar ali. Não tá reforma não parece não, cara. Tá só jogado, cheio de mato ali crescendo. Parece aquele History Channel, um mundo sem ninguém. Nem se sabe se algum dia alguém vai. Outra casa importante fica fora do Brasil, em Orlando, na Flórida, numa área de luxo chamada Celebration. Celebration, aqui pertinho onde a gente tá. Eu já passei na frente dela, Peter, e tem sempre brasileiro na frente tirando foto. Sempre. Mesmo depois que ele partiu. Cara, se de vez em quando aparece na minha casa, que o pessoal já sabe onde eu moro, imagina aí na casa do Silvio Santos. Silvio comprou o imóvel por cerca de Já foram te pedir emprego na tua casa, Peter? Já? A Andresa te falou isso? Não. Já veio um garoto pedir emprego aqui em casa. Emprego, parece que você sabe. Não, mas não só isso. Vem aqui na minha casa, toca campanha, posso tirar uma foto com o Pedro? dólares e usava para descansar nos Estados Unidos, longe da imprensa. Lá ele trocava o terno pelas camisas floridas e curtia uma vida mais tranquila. Essa casa ainda é usada pela família, principalmente por Patrícia Abravanel, que costuma passar férias com os filhos por lá. E tem ainda o Hotel Jequitimar, no Guarujá, um resort 5 estrelas, de frente para o mar, com mais de 300 suítes e uma estrutura de fazer inveja a muito hotel internacional. Esse projeto era o xodó de Silvio. Ele acompanhou tudo, da planta até a inauguração. O hotel continua funcionando, sob a administração da rede Accor. Mas sempre que alguém entra lá, é impossível não lembrar que foi ideia dele. Tudo ali tem o toque Silvio Santos. Como assim, cara? Como assim? O que tem toque Silvio Santos aqui? Pra mim é um hotel. Eu tô tentando olhar pra falar assim, olha, esse quarto aqui, essa janela daqui é a cara do Silvio Santos, é verdade? Olha isso. Não, pra mim é um hotel. Hoje, parte desses imóveis segue ativa, mas a mansão do Morumbi, talvez a mais simbólica, continua sem dono definido, sem visita, sem resposta. E esse clima de luxo silencioso vai se repetir nos próximos itens que ele deixou. Porque agora chegou a hora de abrir outra porta, a dos carros, aviões e da fazenda gigante, que já foi um verdadeiro país só dele. Mesmo sendo bilionário, Silvio Santos nunca foi de ostentar. Mas isso não quer dizer que ele não tenha tido seus brinquedos de luxo, especialmente quando o assunto era carro, avião e fazenda.
Nos anos 1970, Silvio desfilava pelas ruas com um Chevrolet Camaro V8, esportivo, barulhento, chamativo. Foi o único carro com cara de ostentação que ele teve. Olha a cor do carro, galera. O carro, ele já surgia velho. Ele nunca teve aparência de novo. Nunca. Depois disso, partiu para modelos mais sóbrios. Eu achei bonitão. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é uma banheira velha do caraca. Olha isso. Mas ainda assim de presença. Só que isso aqui, em alguma época, já foi um carraço absurdo, né? Durante muitos anos, dirigiu um Lincoln Town Car de 1993, um sedã americano de luxo, edição especial, espaçoso e discreto. E o mais curioso, ele mesmo dirigia, nada de motorista. Já nos anos 2010, usava um Honda Accord, presente de um amigo, e andava com ele pelas ruas de São Paulo. Percebe como rico é, cara? Pobre Pois quando é. ganha presente, é boleto pra pagar. Cara rico é um carro, um Ford, um Honda, né? Um Honda não sei o quê. O cara ganha. Irmão, é brincadeira isso, cara. Paulo como se fosse um carro comum. Apesar de gostar de dirigir, Silvio também voava, literalmente. Ele tinha licença de piloto e, por muito tempo, pilotava seus próprios jatinhos. Isso mesmo, não era só dono, era o comandante. Isso é casca grossa. Eu teria vontade, se eu pudesse, né? Mas se eu não posso tirar a carteira de habilitação por causa da minha visão, acho que os caras não vão deixar eu pilotar um avião também. Não dá, né? Acho que é melhor não, cara. É melhor não. Bom, se fosse de qualquer jeito, acho que você não aceitaria uma carona, né, Bruce? Não, deixa pra lá, eu vou de carro. Executivos para viagens entre São Paulo, Brasília e Orlando. Gulfstream, Cessna, modelos que atendiam suas rotinas entre negócios e descanso. Mas talvez o bem mais impressionante, fora da cidade, tenha sido a Fazenda Tamacave, no Mato Grosso. Um território imenso, Cara, é grande a parada. Quanto dessa terra aqui é dele? Será que essa região toda aqui? com 95 mil hectares e Nossa senhora. mais de É 10 muito mil grande, cabeças de gado. Para comparar, é quase o tamanho da cidade de Recife. Nossa, cara. Galera, assim, eu sabia que o cara era rico, bilionário, mas isso aqui é muita terra. Silvio comprou a fazenda nos anos 1970, investiu pesado em gado, produção e estrutura. Mas, como em tudo que fazia, também soube a hora de sair. Vendeu a propriedade nos anos 1980 e partiu para outros negócios. Hoje, esses bens não estão mais todos com a família. Ué, não entendi. Essa fazenda é dele ou não é? O Camaro, por exemplo, Não, ninguém não é. sabe onde foi parar. Porra, quem é que vai se importar com isso aí, cara? Esse Camaro, pô, na boa. A fazenda também já Manda pro Luciano Huck, vamos ver o que ele vai fazer com esse carro. teve outros donos, mas o legado desses objetos permanece na memória, porque cada um deles conta um pedaço da história de um homem que, mesmo simples, viveu com grandeza. E agora, chegou o momento que muita gente quer saber. Como essa herança toda foi dividida? Teve briga? Alguém ficou com mais? A resposta vem agora. Quando um bilionário morre, o que o mundo espera? Briga, confusão, testamento sumido. Cara, quando um bilionário morre, começa a briga por dinheiro, né? E assim, é estranho, cara, porque às vezes dinheiro tá acima de qualquer relação humana. Pra muita gente não existe mais relacionamento humano, o dinheiro fala mais alto. É a briga porque dinheiro, ele é associado à sobrevivência, né? Família se enfrentando nos tribunais. Mas com Silvio A ganância também. Dinheiro associado à ganância pra caramba. Eu já até falei, cara, se tem parente meu pai, ou se falecer, irmão, de verdade, meu pai não tem porra nenhuma, mas se tem ali alguma coisinha ou outra, um quadro, alguma coisa, eu falo assim, eu não vou correr atrás, corre vocês aí se vocês quiserem. Falei, meus irmãos, eu tô cagando pra aquilo. Santos, nada disso aconteceu. Antes mesmo de partir, Mas pensando aqui, eu acho que é justo, né? Quando você tem direito, você corre atrás do que é seu. O problema é que é justamente isso, né? Quando tem mais de uma pessoa envolvida e tem uma só pessoa que quer, né, abocanhar mais, todos os outros são obrigados a entrar mais ativamente nessa disputa. Não tem como. Então vira realmente uma guerra, porque todo mundo busca justiça. ele já tinha deixado tudo planejado. Fez testamento, conversou com a família e organizou a divisão dos bens com calma. Resultado, não teve disputa, não teve manchete, só teve herança. Silvio teve 6 filhas, Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, do segundo, com Iris. Cara, eu não conheço. Ele não teve filho, né? Só mulher, cara. Ah, essa aqui é a apresentadora. Praticamente o que tá comandando lá, né? Essa aqui quem é? Deve ser esposa dele. Eu acho que é filha também do Filha primeiro também? casamento. Tem... Ô, desculpa então. Não, calma aí, não. Tem 7 pessoas aí. Não, então não Deve é filha, ser não. essa aqui que deve ser a esposa. Sei lá, cara. Não sei também, Melhor não posso estar chutar. falando a maior besteira do mundo, desculpa aí. Essas duas aqui parecem ser mais velhas, tá vendo? Caramba, Tá se complicando, e elas são bem cara, tá se diferentes, né? Essa aqui é a cara do Silvio Santos. Ó, Ela é. essa aqui é diferente demais dessa daqui. Essa aqui eu acho diferente também. Não parecem irmãs essas três, por exemplo, tá vendo? É. Bravanel, sua companheira por mais de 40 anos. Todas foram incluídas na divisão.
Segundo relatos próximos à família, cada filha ficou com cerca de 100 milhões de reais em dinheiro vivo, fora os imóveis, empresas e outros bens específicos. Só aí, estamos falando de 600 milhões de reais. Iris, a viúva, Caraca. Ah, essa é a esposa. também ficou com uma parte significativa do patrimônio. Não se sabe exatamente o valor, mas o suficiente para manter controle e estabilidade dentro do grupo familiar. O mais impressionante é que Silvio acompanhou tudo isso ainda em vida. Viu as filhas assumindo cargos, tomando decisões, tocando os negócios. Para ele, isso era fundamental. Queria garantir que tudo continuasse funcionando sem ele. E conseguiu. A primogênita Cíntia chegou a dizer: "Meu pai já dividiu sim uma parte da herança, e acho isso importante. Ele teve a oportunidade de ver o que estamos realizando com as coisas que ele construiu. Ou seja, não foi só herança material, foi também uma sucessão afetiva e estratégica. A única disputa que surgiu foi com o estado de São Paulo. Isso porque o Cara, ele é muito parecido com o Silvio Santos, cara. Olha isso, galera. É o mesmo sorriso. mesmo. Pior que Muito é. parecido. governo tentou cobrar imposto sobre os 429 milhões Isso é que é problema, né, cara? Você morre na herança, a Receita vai e pega uma parte, cara. de reais Sendo que você pagou imposto a vida inteira, né? Você percebe isso, galera, o que tá acontecendo? Você paga imposto a vida inteira. Você morreu, o que sobrou, mesmo depois de ter sido debitado de todos os impostos, se vai passar para alguém, vai ter mais imposto ainda. É bizarro. E aí, cara, eu pergunto, cara, olha que loucura. Vamos lá. Eu morri e deixei, sei lá, R$1 milhão pro Breno, né? O Breno vai pagar imposto. Aí vamos imaginar, cara, que o Breno morre em seguida. Deus me livre, né, cara? Mas o Breno tá com filho, morre, aí deixa a herança pro filho também. Pega de novo, cara. Pega imposto de novo, automático. Absurdo. que o tinha nas Bahamas. A família entrou na justiça, dizendo que o valor, por estar no exterior, não deveria ser tributado. A justiça deu uma liminar a favor da família, suspendendo a cobrança de cerca de 17 milhões de reais de imposto. Um processo que ainda está em andamento, mas que mostrou que as herdeiras estão alinhadas, não entre elas, mas contra quem ameaça o baú. Agora, com tudo isso dividido, Ah, tem um filho homem sim, ó. É filho? Eu acho que esse daí não é o Thiago, que é sobrinho que trabalha na Globo. Eu acho que esse daí é o sobrinho. Eu acho que é filho, deve ser, eu não sei, então deve ser sobrinho. Que é gay, não é? É, o Silvio Esse daí é o Thiago Abravanel, que até trabalhou na Globo, sim. Mas não é filho, não. Tá. e, em casa, a grande dúvida é o que foi feito com esse império todo? Porque herdar é uma coisa, cuidar é outra. No próximo bloco, a gente vai ver o que foi mantido, o que está parado e o que corre o risco de sumir com o tempo. No próximo Pedro. bloco, como se fosse um programa de TV. Fala. O que você acha, tipo assim, na sua opinião, o que precisa pra um negócio continuar tendo sucesso depois que a alma do negócio, entre aspas, parte? Tipo o caso do Silvio Santos, do SBT. Já pensou sobre isso? Pensei muito sobre isso. Quando você fala alma, é o próprio criador do negócio, né, cara? Aham. Assim, a maioria dos negócios, quando passam para os herdeiros, eles vão sumindo. É muito difícil continuar. Então, na segunda geração, então, pior ainda, né, pro neto. Quase praticamente some o negócio, não tem de sobreviver. Então, cara, por mais que eu crie muitos negócios, eu não sei se... Acho que para continuar, para ter resultado, acho que, por exemplo, no meu caso, nas minhas empresas... Breno e Lucas, eles têm que ter a mesma vontade que eu tenho. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar, eu amo produzir conteúdo, isso tudo faz parte, tá no meu sangue, entende? Eu produzo conteúdo, eu trabalho até quando não tem nenhum retorno financeiro. Assim, lógico que compõe todo um negócio, né? Porque, no final das contas, eu tô continuando a ter audiência, continuando a ter uma comunidade. Isso tudo compõe o negócio, mas eu não miro somente em negócio, entende? Em dinheiro. Isso tem que estar muito, acho que, enraizado nesses dois. Eles têm que ter vontade. Mas, por exemplo... O Breno tá seguindo uma carreira onde ele quer ser influenciador, mas ele não olha muito para os negócios da empresa. O Lucas, ele quer ser ou professor ou psicólogo, olha isso. Caramba. E assim, lógico que eu vou dar força para ele. Eu não vou obrigar o Lucas não, você vai ter que tomar conta da empresa. Não, cara. Vou dar uma força para ele. Mas ele fala, mas eu quero conhecer o seu negócio, pai. Para se puder tomar conta, ajudar a tomar conta, eu vou ajudar também. O Lucas é totalmente a vibe da Andresa, né? Mais off, né? Eu acho. O Breno já gosta de aparecer mais. Mas ele não tá ainda alinhado com o que eu faço. Ainda não tá. Eu dou muito conselho, cara, pro Breno. Tipo, muito, galera. Cara, hoje eu percebo o que é a geração de 20, 25 anos, 18, 20, 25 anos. Não tem jeito, cara. A geração de vocês de 18, 20, 25 anos, é muito difícil aceitar conselho de pai. Muito difícil. Você pode aceitar até o meu conselho, mas o seu pai, dificilmente vocês aceitam, porque são quadrados, não sabem nada. Mas vocês vão ser pai um dia. Vocês vão ver como vocês manjam o que está acontecendo com o filho de vocês. Mas não consegue transmitir para ele. Não consegue. A gente é praticamente inútil nesse tipo de coisa. Mas vamos lá. Com tudo organizado e dividido entre as filhas, restava uma questão no ar.
O que fazer com aquele império? top, hein? Alguns negócios seguiram firmes. O SBT, por exemplo, continua no ar. A emissora passou por mudanças internas, ganhou nova direção e hoje quem comanda tudo é Daniela Beirute, uma das filhas de Silvio. Ela já vinha sendo preparada há anos e assumiu a presidência executiva da empresa. Ao lado dela, Renata Abravanel, a caçula, também ocupa um cargo importante. É presidente do conselho do grupo. Ou seja, o SBT ainda está nas mãos da família. Na programação, a presença de Silvio se mantém viva. O programa Silvio Santos agora é apresentado por Patrícia Abravanel, que tenta manter o estilo do pai. Tem também Rebeca. Eu acho a Patrícia Abravanel, cara, muito simpática apresentando. Eu também acho, cara. Tem talento. No Roda a Roda e Silvia, em programas infantis. A ideia é manter a imagem dele presente, mesmo depois da partida. Cara, eu lembro que essa aqui, ó, me diz se eu tô errado, cara, não sei se você sabe ou a galera vai saber. Teve uma treta que aconteceu, cara, ela tava apresentando um programa infantil e ela meio que tava dando indireta pra alguém que tava off-screen, né? Tava fora da tela. Não teve isso. Cara, eu não faço ideia. Se tiver, o editor, se puder procurar e coloca aí. Se não tiver, a galera vai conseguir falar aí nos comentários. Vamos seguir aqui. Você, Ale, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Outras empresas seguem operando. A Jequiti Cosméticos continua funcionando, embora rumores indiquem que pode ser vendida a qualquer momento. Cara, não curto o nome Jequiti não, cara. Vai, enfim. É o Jequitimar, no Guarujá, está ativo e recebe hóspedes normalmente. Mas nem tudo está claro. A mansão do Morumbi, por exemplo, segue fechada. A família afirma que está em reforma, mas o imóvel ainda não foi reocupado nem vendido. É uma Voltou no mesmo assunto, hein? espécie de símbolo do que ficou. Bonito por fora, mas parado no tempo. A casa de Orlando, nos Estados Unidos, é usada pela família em temporadas. Nada mudou muito por lá. O que se vê é uma herança funcionando em partes. O grupo não desmoronou, as empresas continuam abertas e as filhas assumiram posições. Mas há também silêncio, imóveis sem uso, estruturas que parecem congeladas. E no fim das contas, fica a dúvida: o império vai crescer de novo ou vai apenas se manter? Vai ser atualizado ou vai virar memória? Silvio deixou um pau. Cara, eu tenho uma tese. Eu acho que nada se mantém com o tempo. Ou cai ou cresce. Mas manter, eu não conheço nada que consiga se manter perfeitamente intacto, entende? Ou ele vai crescer ou vai desmoronar. Então, porque o tempo ele dá muito valor a determinados negócios, entende? Por mais que você não cresça um negócio financeiramente, o negócio em si, o próprio tempo valoriza o negócio, porque dá mais estabilidade, dá mais autoridade, você ganha mais notoriedade. Tem muita coisa, o tempo, ele cresce o valor do negócio. Mas a luz do estúdio ainda está acesa. Resta saber até quando. Agora, no último bloco, vamos olhar de cima para tudo isso e entender quanto vale de verdade esse legado. Durante muito tempo, o Brasil imaginava que Santos fosse apenas um homem rico. Eu já dou spoiler pra vocês. Essa pesquisa aqui não vai conseguir dar a resposta pra gente de quanto vale. Vai fazer uma pesquisa meio que superficial e vai dar um valor pra gente, mas vai estar longe do que é real. Mas só depois da sua morte é que a verdadeira dimensão do império ficou clara. O inventário revelou que Silvio deixou uma fortuna de 6,4 bilhões de reais. Um número que surpreendeu até especialistas. Beleza, né? Deixou uma fortuna de 6,4 bilhões de reais. Tem que ver em espécie, patrimônio, o que tem de dívida. A maior parte desse valor está distribuída entre empresas, imóveis, ou seja, patrimônio, não tem liquidez, né? Aplicações e dinheiro em contas dentro e fora do Brasil. Só em dinheiro vivo, cada uma das filhas recebeu cerca de 100 milhões de reais. E isso sem contar casas, carros e participações em negócios. Então, assim, em dinheiro vivo, pelo que está dizendo aqui, e tinha 600 milhões de reais. Eu acho isso, né? Cada uma recebeu 100 milhões. Provavelmente a filha também recebeu, a esposa, não sei. Devia estar nessa faixa, assim, né? 600 para 800 milhões de reais. Um trocadinho, né? Um troquinho. Troquinho. Um dos maiores canais do país, a Jequiti ainda tem peso no mercado de cosméticos. O hotel Jequitimar virou um marco do litoral paulista. E os outros braços do antigo grupo, como capitalização, imóveis e títulos, seguem em sua maioria ativos ou em transição. Além disso, os 400... Ô Pedro, você sabe essa história que o Silvio Santos parou de dar entrevista porque uma vidente falou que ele ia morrer depois de uma entrevista? Não, teve história? Isso, cara? Teve. Será que essa história foi migué só pra ele não dar mais entrevista ou será que rolou, cara? Porra, eu não sei se foi migué, cara, mas é uma boa desculpa, hein, galera? Imagina, Pedro, você vai ir na reunião? Pô, cara, uma vidente falou que na próxima reunião eu vou morrer. Pedro, vem cá, você não vai vir no meu podcast?
Não posso, cara. Uma cartomante esfilhou na minha mão lá, sei lá, que o podcast vai cair, o teto vai cair. 9 milhões guardados nas Bahamas, revelados após sua morte, mostram que Silvio não só pensava grande, ele pensava longe. Até na forma de proteger seus bens, ele foi estratégico. A fortuna dele não se resume a dinheiro. Silvio deixou um legado de influência, carisma e visão. Era o único apresentador bilionário do Brasil e talvez um dos poucos do mundo com tanta conexão popular. Tenho lá minhas suspeitas se Faustão não chegou também no Bi e o Ratinho também. Mesmo com uma vida mais discreta nos bastidores, Silvio sabia exatamente o que estava construindo. E tudo o que ele deixou segue rendendo frutos. Mas é impossível não pensar no contraste. Só que é bom lembrar o seguinte, nenhum apresentador, vai ficar bilionário com salário de apresentador. Porque na cabeça de vocês deve achar, porra, não, o cara pra apresentar um programa na TV deve ganhar milhões. Não ganha milhões. Até onde eu sou, por exemplo, o Faustão, que era o cara que mais ganhava pra apresentar, chegava a 1 milhão por programa. Pensa, pra ele chegar no bilhão, ele teria que apresentar 1000 programas. E não poderia gastar nada. Mas tem apresentador aí que ganha 20 mil reais. Eu conheço, apresentador conhecidíssimo. Então, porra, não é assim também. Pra você que chegar no bilhão, tu tem que empreender. Tem que pegar o dinheiro e saber o que fazer com o dinheiro. É igual youtuber, cara. O youtuber não consegue construir empresas, construir patrimônio só com AdSense, só apresentando vídeo. E tem youtuber que só fica nisso, cara. Não tem visão empreendedora. Só fica lá, né, nos videozinhos e, fica tipo décadas lá sobrevivendo dessa forma. Do lado, bilhões de reais em ativos. Do outro, imóveis fechados, salas vazias e um silêncio que só a ausência dele explica. Porque no fim, a fortuna é enorme, mas o maior valor talvez tenha sido a história que ele deixou. Isso é clichê. E agora que... Lógico que é, cara. O valor sim. Mas em preço, em dinheiro, não. A gente tá falando de fortuna. Você já viu o que Silvio acumulou e o que restou? Chegou a hora de encerrar essa jornada com uma pergunta simples e provocadora. Silvio Santos saiu de cena, mas deixou um palco inteiro montado, um império bilionário, uma família estruturada e uma coleção de bens que impressionam. Cara, olha como ele tá igual a filha aqui. Olha isso, Bruce. Igual, eu tava pensando isso, cara, igualzinho. A Patrícia, igualzinho. cara. A Patrícia aqui, galera. Porra. Mas em alguns casos, assustam pelo abandono. Mansões... Ou seja, se for isso mesmo, cara, a Patrícia vai ficar igualzinho os filmes quando ficar velha, né? Vazias, carros que desapareceram, empresas funcionando no automático, um legado gigantesco, mas que agora depende das filhas, do tempo e da memória do público. O baú da felicidade pode até ter fechado as portas, mas o baú da história está escancarado. E o que a gente encontra dentro dele são sinais de grandeza, de inteligência e também de que nem tudo o dinheiro consegue preservar. E agora, a pergunta vai para você. Se pudesse herdar um dos bens de Silvio Santos, qual seria? A mansão do Morumbi, a casa em Orlando ou o próprio SBT? Deixe a sua resposta nos comentários. Pô, se eu pudesse... Bom, você, Bruce, o que você gostaria de herdar dele? Cara, o carisma dele, sem dúvida nenhuma o carisma dele. Não, para, Bruce. Entre as coisas que ele falou ali, a casa em Orlando, a casa no Morumbi ou o SBT? Acho que o SBT, né? Pra gente poder mudar a própria grade do SBT. Difícil essa, né? Acho que eu fico com o SBT. Pô, botava o Enerd lá, porra, ia bombar, hein, galera? Tô falando pra vocês, hein? Ia mesmo. Galera, não esquece, o link do meu videoclipe tá aqui embaixo, né? Não esquece de ver, não. Bruce, manda a pergunta de membros. Vamos lá. O David SP17 mandou aqui, na verdade, mais um testemunho de membro, ele mandou aqui. Já era muito fã de vocês e aos poucos consegui fazer com que a patroa, a Ana, também virasse sua fã. Hoje nós dois assistimos todos os dias vocês e viramos fãs do Peter, cantor também. Todo sucesso do mundo pra vocês e sua família. Obrigado de coração. É o testemunho que eu tenho demais, cara, dos maridos, namorados, né? Eles escutando minha voz estridente, que minha voz é chata pra caramba. As mulheres fazendo alguma coisa na casa. Ai, quem é esse cara chato? Você ouvindo todo dia. Aí de tanto ouvir, as mulheres acabam sentando junto com o marido e escutando. Então, maridos, muito obrigado por estar me apresentando aí pra todas as famílias no Brasil. Pra estar me levando pra mais entes de vocês aí. Tamo junto pra caramba. Bruce, vou ficando por aqui. Galera, é o seguinte, vou deixar aqui, o vídeo da gente pra vocês assistirem, o videoclipe. Toca aqui agora, vai lá. Fala, vim do Peter aqui, não sei se cabe na tela. Bruce vai dar um jeito de colocar no final. Tá bom, Bruce? Coloca aqui. Demorou. Toca aqui e assiste meu videoclipe. Valeu, galera. Uhul. Valeu.